Olá pessoal, tudo bem? Vamos tratar agora sobre o regime de trabalho a tempo parcial e as suas modificações com o advento da reforma trabalhista. Vamos lá! Regime de tempo parcial antes da reforma trabalhista era aquele, gente, em que você trabalhava em até 25 horas por semana, tá? E recebia de maneira proporcional a elas, e os seus dias de férias, tá, também eram proporcionais. Beleza? Você não pegava a escala geral, né, de férias de 30 dias, por exemplo. Era de acordo com a quantidade de horas que você trabalhava durante a semana. Hoje, isso acabou. Seja o trabalhador regido a regime de tempo parcial ou não, a tabela de férias é a mesma que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Então, gente, o trabalho a tempo parcial, conforme acabei de falar, ele tinha uma duração máxima semanal de 25 horas, sendo vedada as horas extras, tá? Então, hoje não. Hoje não mais. Olha como era o artigo 58A. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda 25 horas semanais. Ponto. Olha como é que ficou hoje, pela nova lei. Artigo 58A. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda. Nós temos duas modalidades. Nós vamos ter a do empregado com 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas extras, e do empregado que realize a escala de 26 horas semanais, podendo ter aí até 6 horas extras. Olha lá. Que não exceda 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas extras, ou ainda aquele cuja duração não exceda 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares. Então, duas possibilidades. A primeira, trabalhador regido a regime de tempo parcial de 30 horas, ou duas, ele trabalha 26 horas na semana, com possibilidade de 6 horas extras. Tá? Então, fica bem importante isso aí. Essa é a primeira grande modificação que nós vamos ter. Continuando. Parágrafo 3º. As horas suplementares, acréscimo de 50%, se não for estipulado um valor maior. Parágrafo 4º. Na hipótese do contrato de trabalho em regime de tempo parcial ser estabelecido em número inferior a 26 horas semanais, as horas, preste atenção nisso, tá? As horas suplementares a este quantitativo serão consideradas horas extras para fins do pagamento do estipulado no parágrafo 3º, estando também limitadas a 6 horas complementares semanais. O que nós temos? Essas jornadas, gente, elas são de até 26 horas. Por exemplo, se a gente ficar ou até 30 horas. Mas aqui ele vai dizer, na hipótese do contrato de trabalho ser estabelecido em número inferior a 26 horas semanais. O contrato pode ser feito em até 26 horas. Então pode ser que eu estipule com você, por exemplo, que está me assistindo, um contrato de trabalho regido a regime de tempo parcial por 20 horas na semana. Você trabalha 4 horas por dia, 4 vezes 5, 20, beleza, não tem problema nenhum. Você trabalha 4 horas. Agora, então nós temos aqui, eu estipulo com você 20 horas. Porém, se você trabalhar além da jornada que nós pactuamos, essas horas que você irá trabalhar serão consideradas horas extras. Porém, o próprio parágrafo 4º vai dizer que o número máximo de horas extras que você vai poder fazer são 6. Tá? Então, se você fizer um regime de 10 horas extras, de 10 horas, de 15 horas, o máximo de horas extras que você vai poder fazer são 6, tá? Ó, estando também limitadas a 6 horas suplementares semanais. Conseguiram compreender isso? Então, em jornadas de até 26 horas semanais, eu posso estipular aqui uma jornada com você de 20 horas,
e você está limitada a 6 horas extras no mês. E o que você trabalhar além desse período aqui vai ser considerado hora extra mais o adicional de 50% do valor da sua hora. Tá bom? Então, preste atenção nisso aí. Parágrafo 5º. As horas suplementares da jornada de trabalho normal poderão ser compensadas, olha aí, diretamente até a semana imediatamente posterior à da sua execução, devendo ser feita a sua quitação na folha de pagamento do mês subsequente, caso não sejam compensadas. Ora, esse parágrafo 5º aqui, então, permite a compensação de horas extras no contrato de trabalho regido a regime de tempo parcial. Então, você pode compensar? Pode, está aqui as horas suplementares da jornada de trabalho normal. Você trabalhou 2 a mais, você pode ser compensada na semana seguinte, imediata. Agora, presta atenção no que diz a lei. Poderão ser compensadas diretamente até, isso aqui é uma limitação, até a semana imediatamente posterior à sua execução. Então você executou, na semana seguinte você tem que compensar. Tá? Presta atenção nisso aqui. Pouca gente fala também nesse artigo 5º. 6º, é facultado ao empregado contratado sob regime de tempo parcial converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário. É o bom e velha venda, né, de férias, porque você não pode vender todas as férias, né? Sim, um abono pecuniário de até 1/3 das suas férias. O trabalhador regido a regime de tempo parcial poderá realizar essa venda. 7º, nós falamos no início do vídeo, as férias do regime de tempo parcial são regidas pelo disposto no artigo 130. Antigamente, se não me engano, você tinha um 130A. Se vocês forem vasculhar, vão ver que ele está revogado. Para você ver como é que era. Quem trabalhava até X horas tinha no máximo 18 dias de férias, 12, 10 e assim ia. Agora não. Agora você vai obedecer à escala do artigo 130 da CLT. Essa tabelinha a gente faz lá na parte de férias, não é verdade? Mas todo trabalhador, essa parte do regime de tempo parcial segue agora a tendência do artigo 130 da CLT, que é aquela tabelinha. Você tem o número de faltas injustificadas pelo número de dias de férias. Então, se você tem até 5 dias de faltas injustificadas, quantos dias de férias você vai ter? 30. Aqui, sempre vai descer, vai ser 6. Aqui, número seguinte de 5, 6. Aí você bota embaixo, mais 8, 14. Então, quem tem de 6 a 14 faltas, 30 menos 6, 24. Número seguinte a 14, 15. Mais 8, 23. 24 menos 6, 18. De 24 até 32, 18 menos 6, 12. E assim você vai diminuindo. Mais de 32 faltas injustificadas não tem direito às férias. Tá legal? Essa é a nossa tabelinha aí de férias. Isso aqui cai em prova, tá? Cai bastante em prova. Fulano faltou 10 vezes. Quantos dias de férias ele vai ter? Só você fazer esse quadrinho simples que nós acabamos de fazer. É o tipo de questão que você não pode errar na prova, porque é o tipo de questão fácil. Isso aí, o candidato top, rapidinho, fez a tabelinha, passa adiante. Então, se você errar, você já fica bem para trás. Não pode errar esse tipo aí de questão, tá? Possibilidade de jornada no regime a tempo parcial, nós já falamos, 30 horas sem horas extras, ou 26 com a possibilidade de até 6 horas extras. Salário, ele é proporcional à quantidade de horas trabalhadas, com base no acordo ou convenção coletiva que você esteja vinculado. E na falta destes, com base no salário mínimo regional, e na sua falta o salário mínimo nacional. Então, primeira coisa, você tem que ver, você pertence a algum tipo de categoria? Qual o piso daquela categoria? Qual o piso regional? Na verdade, doméstica.
Qual piso? Doméstica tem um piso no Rio de Janeiro, tem um piso em São Paulo e assim vai, né? Então, você vai pegar, quero contratar doméstica regime de tempo parcial. Exemplo, eu quero 20 horas. Aí você vai fazer a proporcionalidade. Tá? 44 horas, dá o piso. X horas, você recebe X. Faz a regra de 3. Professor, então aqui, salário mínimo. O trabalhador regido aí. Você trabalha 44 horas semanais e receba o salário mínimo. Vamos botar aí R$ 1.100, por exemplo. Bote aí, vamos arredondar para cima. Bota 1.100. O meu trabalhador aqui ele vai trabalhar 25 horas. Você vai ganhar X. Aí você só faz a conta. Poxa, então um trabalhador regido a regime de tempo parcial, ele pode receber menos que o salário mínimo? Pode, que é proporcional às horas de trabalho. Você recebe o salário mínimo por essa jornada. Se você está trabalhando essa jornada, você vai receber X. É diretamente proporcional. Tá bom? Nenhum problema em relação a isso. A questão das férias foi unificada, nós já acabamos de falar. Hoje não mais se fala na velha tabela que regia o regime de tempo parcial. E a carteira de trabalho, aqui uma boa novidade, o registro do trabalhador regido a regime de tempo parcial tem que, então é uma obrigação, constar expressamente na carteira de trabalho do empregado. Ou seja, se você vai contratar o empregado regido a regime de tempo parcial, obrigatoriamente você tem que constar lá expressamente que ele é um trabalhador regido a regime de tempo parcial. Professor, por que isso? Isso vai sujar a carteira dele? Não, não se trata disso. Se trata que, como ele pode ter mais tempo livre, ele pode arrumar um outro emprego. Que aí o outro empregador vai olhar, mas você já está trabalhando? Já tem carteira assinada? Não, mas você é um trabalhador regido a regime de tempo parcial. Tá. Então você realmente trabalha o quê? 20 horas? 20 horas a gente pode fazer até um outro contrato aqui parcial. Sim, você tem mais tempo. Por isso que tem que ser o outro empregador, para olhar e ver que aquele trabalho seu é parcial. Tá? Senão poderia ser pior. Nesse ponto, não vejo nenhum tipo de problema não. Tá legal? Então, são essas as disposições, são essas as novidades do trabalhador regido a regime de tempo parcial. Tá bom? Então, eu vejo vocês no próximo bloco, no nosso próximo tema. Forte abraço!